e foi transfigurado diante deles. E o seu rosto brilhou como o sol, e suas roupas ficaram brancas como a luz. Nisto apareceram-lhes Moisés e Elias, conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse: Senhor, é bom ficarmos aqui. Se queres, vou fazer aqui 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro ainda estava falando quando uma nuvem luminosa os cobriu com sua sombra. E da nuvem uma voz dizia: Esse é meu filho amado, no qual eu coloquei todo o meu agrado. Escutai-o. Quando viram isto, os discípulos ficaram muito assustados e caíram com o rosto em terra. Jesus se aproximou, tocou neles e disse: Levantai-vos e não tenhais medo. Os discípulos ergueram os olhos e não viram mais. Quando desciam da montanha, Jesus ordenou-lhes: Não conteis a ninguém esta visão, até que o Filho do Homem tenha ressuscitado dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, nós celebramos hoje a festa da transfiguração do Senhor. A gente pode se perguntar por que essa festa é agora, em agosto. Esse evangelho também ele é lido na quaresma, no tempo quaresmal. Mas por que agora que é a festa da transfiguração? A gente de alguma forma está mais ou menos no meio do tempo comum, na metade do tempo comum. E o tempo comum é justamente o tempo da caminhada cotidiana da nossa vida. Essa caminhada, ela é cansativa, ela é, por muitas vezes, desanimadora. Financeira, do dia a dia, a perseguições, incompreensões, por muitas vezes a gente desanima. E é por isso que vem essa festa de hoje, para que a gente olhe para aquilo que a gente foi feito. No fundo, essa vida é uma vida de passagem. Essa não é a vida verdadeira. Você já viu a bancada aí fica falando de super-heróis toda hora, não é? E entre esses filmes super-heróis sempre tem aquele negócio de realidade paralela. Se a gente fosse usar esse exemplo, a realidade paralela é essa, porque a realidade verdadeira é aquela que a gente vai encontrar lá em Deus. É quando a gente vai chegar no céu. Aquilo de fato vai ser vida. Por enquanto a gente está de passagem. Não é essa a vida verdadeira. É por isso que Jesus ele pede e ele se mostra como a realidade do céu ou a realidade da sua glória, para que a gente aguente a provação, aguente a canseira da caminhada. Quando a gente pega esse texto de hoje, a gente tem que sempre olhar também o que vem antes desse texto, que é o capítulo 16 de Mateus. No capítulo 16 de Mateus tem a profissão de fé de Pedro: Tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei minha igreja. Mas logo depois Pedro faz uma burrada. Jesus ele diz aos apóstolos que é necessário que ele vá até Jerusalém e seja morto, seja crucificado e seja morto. E Pedro, então, achando que estava fazendo muita boa coisa, contesta Jesus, tira Jesus de lado e fala assim: Deus o livre a acontecer isso com o Senhor. Só que esse é o projeto de Deus, que Jesus morresse por nós. Então Jesus o chama ali de Satanás. Vai para trás de mim, Satanás. Satanás aqui não é que Pedro estava com o diabo no corpo. Satanás é porque a palavra significa adversário. Ele estava sendo um adversário da vontade de Deus. Então vai para trás. Siga o que eu estou falando. Siga a vontade de Deus. Toda vez
que a gente vai contra a vontade de Deus, a gente se torna um Satanás, um adversário do projeto de Deus. Jesus então percebe que só dele falar da cruz, os discípulos e Pedro já escandalizaram, só de falar. Então Jesus pensa o quê? Como que vai ser então a hora que eles virem me virem crucificado? Como que vai ser quando eles me virem a minha morte? Então Jesus chama esses 3 discípulos, que são também discípulos da primeira hora, e cada um tem uma missão específica no começo da igreja. Chama esses 3 discípulos, Pedro, Tiago e João, e mostra para eles o final do filme. Olha, vai acontecer umas coisas, como eu falei, mas quando acontecer, vocês lembrem do que vocês estão vendo aqui nessa montanha. O final vai ser assim. E Jesus ali então, ele sobe a montanha com esses 3 discípulos, e no português nosso e no latim, isso vem do latim também, Jesus se transfigura. No original, no grego, a palavra que aparece ali é metamorfose. Metamorfose para nós hoje, você pensa em biologia, né? Você pensa lá no casulo e na borboleta, né? Fica lá no casulo, uma larva, depois ela se transforma na borboleta. Porém, a palavra em si, o significado da palavra metamorfose significa além da forma. Meta significa além, e forma, forma, além da forma. Então, o que Jesus faz com os discípulos ali? Não é que Jesus ele faz ele se transforma o milagre nele. Jesus tira as escamas dos discípulos para que aqueles 3 eles vejam quem de fato Jesus é. Porque a glória de Jesus, ele é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. A glória de Jesus nunca saiu dele, sempre esteve presente nele. Então, por exemplo, na manjedoura, quando criança, em Nazaré, quando adolescente, quando adulto, a glória de Jesus estava lá, mas ele escondeu a glória dele. Daqui a pouco o padre vai falar por quê. Nessa montanha, Jesus tirou a escama dos olhos deles para que eles vissem um pouquinho só quem Jesus era. E você viu que vendo um pouquinho só do que Jesus era, eles já caíram por terra, já ficaram adorando Jesus e já queriam ficar ali. Um pouquinho só. Por que Jesus, ele, entre aspas, esconde a sua glória lá atrás, quando ele estava aqui nessa terra? E por que também que Jesus esconde a sua glória agora? Porque se Jesus mostrar tudo aquilo que ele é, a sua glória, a sua beleza, a sua onipotência, tudo aquilo que ele é, a nossa liberdade vai para o espaço. Porque Jesus é tão belo, tão belo, tão belo, tão grandioso, que obrigatoriamente todos que veem a glória de Jesus se ajoelham. Mas repara que a palavra é obrigatoriamente. Se é de forma obrigada, então não é amor. Para ser amor precisa ser de modo livre. Tem que ser livre. Então, Jesus, ele escondeu a sua glória naquela caminhada da sua vida pública, e esconde também, porque muitas vezes as pessoas falam assim: por que Jesus não aparece de uma vez, se mostra, e daí todo mundo já tem que acreditar nele? Porque daí não é amor. No dia do juízo final, ele vai aparecer glorioso, em toda a sua glória, e todas as pessoas vão se ajoelhar diante dele. Todas as pessoas boas e as pessoas ruins, os demônios e os anjos, todos vão se ajoelhar, porque não aguentam a glória de Deus, então caem por terra. Só que aqueles que foram maus se ajoelharão de modo obrigado.
Mas a gente, com a graça de Deus, a gente vai se ajoelhar e vai adorar Ele por amor. Então Jesus, ele tem que fazer um caminho conosco de aparece e se esconde. Ele se mostra, seduz e se esconde. Ele se mostra, seduz e se esconde. Se você pegar o livro do Cântico dos Cânticos, é disso que fala. Tem lá a figura do amado, que é a figura de Jesus, e a figura da amada, que é a figura nossa, da nossa alma. O amado, ele vem, seduz a amada, ela fica com a perna mole, fica assim, e enquanto ela está assim, ele some. A hora que ela volta em si, ela começa a procurar ele. Cadê o meu amado? Cadê o meu amado? Aí depois ele aparece de novo, seduz mais uma vez, ela fica mole e some de novo. E ela começa a procurar, até que chega uma hora, lá no livro Cântico dos Cânticos, que ela fica procurando tanto o amado, fica procurando tanto, que ela importuna os soldados, e os soldados dão uma coça nela, batem nela e deixam ela como morta. O amado então percebe que ela me ama, ela verdadeiramente me ama, porque ela foi capaz de sofrer por mim. Então ela é convidada para ir às noites de núpcias com o amado. Só que é interessante que no Cântico dos Cânticos, o lugar da noite de núpcias não é a cama, não é o quarto, porque ali também é a figura de Salomão, que era um rei que tinha um monte de mulher. Levar uma mulher, um rei levar uma mulher para o quarto não era novidade, mas a prova que ele também está apaixonado por ela é que ele leva ela na adega. A adega era sinal da intimidade, da riqueza, do vinho, da alegria. Aqui você vai entender também por que Jesus realiza o primeiro milagre nas bodas, transformando água em vinho. Agora tem um lugar de intimidade com Jesus. Então, a dinâmica é essa: ele vem, seduz, e aí a alma corre atrás. Assim é conosco. Você vai, participa de uma missa, você vai, participa de um retiro, você escuta uma palavra, e de repente você vê Deus falando na sua alma. Você sente uma paz, você sente uma alegria, você sente assim que está no caminho certo, uma confirmação de Deus, uma graça que Deus te dá, mas de repente em silêncio. Você vem na missa, você vai no retiro, parece que não está sentindo mais nada. Aí passa um tempinho, pá, acontece de novo. Aí você quer mais, você quer mais. É assim que Deus faz, para que de fato a gente o ame, e não obrigatoriamente a gente busque Ele ou queira Ele. Pensa só, aqui na Cidade Nova, a gente está aqui na avenida, você está aqui na avenida caminhando, e de repente passa um Corsa, aí na moral, passa um, sei lá, um Uno, mas de repente passa uma Ferrari, né? Você para, obrigatoriamente você pega e aquilo chama a sua atenção. Agora, Deus não é uma Ferrari, Deus é muito mais, não é? Então ele tem que fazer essa dinâmica de aparece e se esconde. Esse aparece e se esconde é de fato esses momentos de tabor, esses momentos em que ele mostra quem que ele é para nós, são momentos para que a gente não desanime nesse meio da caminhada que a gente está, para que a gente não se esqueça de que essa vida é passageira, a gente não se esqueça de que a promessa não é aqui, não é aqui. Veja que o mundo está fazendo com a nossa cabeça. O importante é ser feliz, o importante é curtir a vida, o importante é, eles querem passar, e já entrou na cabeça de muita gente, que o importante é ser feliz aqui. Mas de novo, não é aqui a vida verdadeira. Não vai adiantar nada se você for curtição, feliz aqui, e depois não for com Deus, porque lá sim será a felicidade verdadeira e eterna. Aqui então no Evangelho, Jesus ele mostra o que ele é.
Ele está dizendo assim, olha, vai acontecer a crucificação, eu vou morrer, mas olha o que vai acontecer comigo, olha como eu sou, e olha o que vai acontecer também com vocês. Na coleta, na oração da coleta, que é aquele oremos, o primeiro oremos que o padre falou, foi rezado para que a gente fique firme nas promessas que Deus vai realizar em nós. Qual é a grande promessa que Deus vai realizar em nós? O céu. Só que aqui tem uma outra artimanha do inimigo. O céu foi banalizado. A ideia que você tem de céu, ela é infantil. A gente ficou uma catequese de criança e não procurou mais pesquisar. Então acontece o seguinte: às vezes a pessoa é um engenheiro, ele é um professor, ele é um soldador, ele é um pedreiro, ele já sabe da sua profissão, mas a cabeça que ele tem em relação às coisas de Deus ainda é lá da catequese de criança. Então ele é um adulto formado que sei lá, que pensa, que sabe das coisas e tal e coisa, mas quando ele pensa em coisas de Deus, ele ainda está criança. Então, por exemplo, ele pensa que o céu é nuvem. O céu é nuvem, você fica lá, e aí tem anjinho tocando harpa, e fica aquela coisa toda, e aí você fala, meu, que coisa chata. Ou então, fica assistindo novela aí, novela fala um monte de groselha, um monte de heresia, um monte de erro, novela catequese do diabo. E aí aparece lá na novela aquele jardinzão lá, que a turma fica lá conversando, pescando, sem fazer nada. Aí você fala assim, né? Porque tem gente, repara que tem gente que sonha em aposentar, não é? Qual que é o seu sonho? Meu sonho é aposentar. Por que você quer aposentar? Para não fazer nada. Assim. Tem gente que acha que o céu é uma grande aposentadoria, sabe? Você vai ficar lá na rede, e aí vai comer a melhor fruta que tem, a melhor picanha que tem, e vai ser como se fosse um jardim de delícias. Mas não é esse o céu. Esse céu ninguém quer ir, porque cansa, porque enjoa, porque você não foi feito para isso. Se você pegar, por exemplo, o que o demônio faz em relação à imaginação nossa da vida além, parece que o inferno que é legal. No inferno tem festa, tem danceteria, tem churrasco, moerada, rock, eu não sei o que, então lá que é legal. Mas essa banalização do céu já é para que você não queira ir. Porque você pensa assim, sabe, Então essa ideia infantil faz com que a gente atrase a nossa santidade. Jesus está falando assim, não, olha para mim hoje. Olha para mim para você ver o que está guardado para você. O céu, de fato, ele, por mais que você pense, pensa aí o que é o céu. Depois que o padre falou isso, pensa o que é o céu. Não é nada disso que você pensou. Porque o céu é sempre mais do que você pode pensar. São Paulo vai falar que ninguém nunca conseguiu nem imaginar o que seremos lá no céu. Mas São Pedro, hoje foi a segunda carta de São Pedro, ele contou, você viu que começou o texto falando assim, olha, não é fábula, não foram fábulas, não foram historinha, não é lenda que contou para mim, eu estava lá, eu vi na montanha sagrada Jesus transfigurado, eu vi o que vai ser com a gente. E o meu São Pedro fala assim, na carta de São Pedro ele fala assim, que aquilo que a gente vai ser no céu vai assustar os anjos. Os anjos, eles aguardam a realização das promessas em nós, porque eles vão ficar maravilhados com o que seremos lá no céu. Se você pegar na Bíblia e ver os anjos quando ele aparece, cada anjo ele é um evento da graça de Deus, ele é um acontecimento de beleza, de sabedoria, de
poder. Toda vez que um anjo aparece na Bíblia, a pessoa ela cai por terra. Ela não aguenta a glória de Deus no anjo. É tão belo que a pessoa cai por terra. Menos no momento, quando ele aparece para a Virgem Maria. Aí é o anjo que se assusta com ela. Mas toda vez que aparece para Gedeão, para Jacó, para Moisés, para qualquer personagem que aparece, um anjo, nos Atos dos Apóstolos, para Pedro, para Paulo, toda vez que aparece um anjo, ele cai com o rosto por terra, que ele não aguenta, a pessoa não aguenta olhar a beleza do anjo. Se o seu anjo da guarda, se você pudesse ver o seu anjo da guarda, se você pudesse ver, se está vendo, tem que tomar remédio, né? Das duas, uma, ou se é o Padre Pio, do naipe do Padre Pio, assim, de Dom Bosco, ou tem que tomar remédio. Eu acho que é a segunda opção, né? Dos que atendem confissão, não vi nenhum Padre Pio aí, enfim, né? Quando então um anjo aparece, a pessoa cai com o rosto por terra. Só que, o que São Pedro está falando? Que no céu, é eles que vão ficar com o rosto em terra, do que você vai ser. Daquilo que você vai ser. Por quê? Porque Jesus não se fez anjo, Jesus se fez homem. Então no céu nós seremos semelhantes a Deus, seremos semelhantes a Jesus. Por quê? Porque se Jesus se fez homem, ele se tornou semelhante a nós, para que a gente se tornasse semelhante a ele. Então aqui você não consegue imaginar. Porque veja, você já viu na Idade Média, e até hoje existe essa profissão, né? De forjador, né? O cara que faz forja, que forja. Ele pega lá uma barra de ferro e ele coloca lá no fogo e deixa aquilo esquentando, né? E a hora que ele tira aquela barra de ferro, ela está com características do fogo: calor, luminosidade, vermelhidão. O céu, gente, não vai ser simplesmente um lugar assim do tipo nuvem. Não, o céu vai ser você dentro de Deus. Você dentro dele. Olha, se Deus, pensa assim, vamos supor que Deus é o sol. Você não vai simplesmente ver o sol, você vai estar ali dentro. Então você vai ganhar características dele. É aquilo que Santo Irineu chama de teoses, ou divinização. Como ele assumiu a nossa condição, lá no céu ele vai dar a condição dele para nós. E aí você não consegue imaginar o que vai ser. Mas os anjos já sabem. E a treta com Lúcifer, no fundo, foi essa. Porque Lúcifer, ele achou que ele merecia isso. Como eu falei, se você vai ser mais belo do que os anjos, então os anjos não vão ter isso que a gente vai ter. Quando a gente chegar no céu, a gente olhar, por exemplo, para Jesus, a gente não vai ver Jesus anjo. A gente vai ver Jesus, verdadeiro Deus, verdadeiro homem. Ele se fez semelhante a nós, para que a gente se fizesse semelhante a Ele. Pensa só, você morando dentro desse sol, desse amor. São João da Cruz, então, ele vai escrever um poema que é assim: ó fornalha ardente de amor, tira de mim o desamor, escreve na minha alma o teu fulgor, a tua glória, a tua beleza. O demônio não quer que você pense no céu, porque veja só, quando você vai viajar, você aí fez bodas de prata com a cremosa, não foi? E aí você fala assim: vou dar um presente para ela, vamos viajar. Aí você vai lá na agência de turismo, a pessoa da agência de turismo, ela abre lá um livro, abre lá a internet, alguma coisa lá, e fica mostrando fotos dos lugares para você poder visitar.
Aquelas fotos não aparece esgoto, não aparece favela, não aparece. Por quê? Porque ninguém quer ir em lugar feio. Ele vai lá e começa a mostrar lugares bonitos. Olha, tem isso aqui para você visitar, tem isso aqui, tem essa praia, tem isso, aquilo outro. E aí aquilo manifesta o desejo de você ir. Se você não pensa no céu, ou se você banaliza o céu, ou infantiliza o céu, você não vai querer ir, ou você não vai se importar. Então o demônio não quer que a gente fique pensando muito no céu, ou fique sabendo do que vai ser o céu, para que não haja desejo disso. Então, rapidinho o padre vai falar das características de quando a gente chegar no céu. O que vai rolar? O que vai acontecer? A primeira coisa quando você chegar no céu vai ser encontrar as pessoas. Diferente também do que as pessoas pensam, você é uma pessoa. Então você não vai ser diluído em Deus, como se fosse assim, uma gotinha de água que se pinga no oceano e aquela gota some. Você é pessoa, você vai se reconhecer, você vai reconhecer as pessoas. Esse aqui foi meu esposo, meu filho, minha filha, meu amigo, meu padre. Você vai reconhecer as pessoas, e reconhecer as pessoas vai ser uma das alegrias do céu, porque você vai ver a glória de Deus nas pessoas. Todos nós no céu estaremos curados, restaurados. Às vezes a pessoa pensa assim: padre, mas Jesus falou que ia curar o meu pai, mas meu pai morreu e eu fui curado. Meu irmão, a história não acabou ainda. A história não acabou. Quando você reencontrar com Ele, você vai ver que Jesus curou o seu pai, que o corpo do seu pai, a saúde do seu pai em Deus, ela está totalmente restaurada, ela está mergulhada na glória de Deus, e agora nada afeta. Padece o nosso corpo hoje tudo aquilo que é a ausência, não é? Quem está perdendo os cabelos aí, tal coisa, vai ser restaurado, né? O padre Hétero pode ficar tranquilo que o cabelo dele vai voltar. Se falar para ele, eu nego, hein? Mas também aquilo que for excesso vai cair também, gente, sabe? Porque isso aqui é fruto do pecado, lá não tem pecado, vai cair. Por isso que o padre também não entra em academia, não faz regime, porque a hora que eu chegar lá vai fazer assim, ó, já vai ficar bombadão já, entendeu? 2 segundos já ficou maçaranduba já. Porque seremos semelhantes a Ele, ao corpo glorioso dele. E aí você vai olhar para as pessoas, você vai ser bonitão, bonitona em toda a graça de Deus ali, fisicamente e espiritualmente. E você vai se alegrar com as pessoas. Você vai encontrar lá o Malinéia 2.0, mas você também vai ser o 2.0. Então quando a gente olhar, por exemplo, as pessoas, a gente vai se alegrar. Então pensa assim, encontrando um amigo lá, talvez você seja um grande amigo aqui dessa pessoa, mas de vez em quando sai uma susguinha, né? Sai uns foguinhos assim, uma discussãozinha, mas lá não vai ter isso, não vai ter mais. No céu você vai ver as pessoas que você tem saudade. Pensa uma pessoa que já faleceu e que você está com saudade. Olha só, se não tem ressurreição, você nunca mais vai ver essa pessoa. Essa pessoa virou pó e acabou. Mas se tem ressurreição, significa que você vai encontrar com ela. Pensa assim, talvez um avô. Quanto tempo você não vê seu avô, sua mãe, seu filho, você vai ver eles, e eles vão chegar e vão falar assim: a gente estava esperando você, a gente estava rezando por você, a gente estava intercedendo por você. Você que perdeu filho na barriga com um aborto espontâneo, você vai conhecer o seu filho, você vai conhecer a sua filha. Vai chegar lá um bonitão, uma bonitona, e vai falar para você: oi mãe,
oi pai, você vai ver que tem mais filho que você pensa. E você vai ser grato por ter sido fiel e ter dado a vida às crianças. Porque veja só, esse mundo as pessoas falam assim, como é que vai criar filho hoje, no mundo do jeito que está, e tal e coisa. Veja, como é que se pode negar o céu para alguém? Eu deixo de ter uma criança, deixo de ter um filho, negando para ele a possibilidade de ser feliz eternamente com Deus? Gente, que egoísmo que é esse? Como o padre falou, essa vida passageira. Se a criança vai ficar aqui uma semana da barriga da mãe, ela vai ficar a vida eterna com Deus. Olha o que você deu para ela. Vai ter valido a pena, sabe? E você vai abraçar aquela pessoa, vai chorar com aquela pessoa, e vai se alegrar, e vai... pensa só isso aí. A segunda alegria do céu, todas essas alegrias que o pai está falando agora são alegrias acidentais, secundárias ainda. A segunda alegria do céu vai ser ver os santos. Você também vai ser santo lá, porque no céu só tem santo. Mas você vai ver os santos que te ajudaram a chegar lá, os seus santos de devoção. Vai ver São José, São Francisco, você vai ver Santo Agostinho. E vai ser assim, na vida de todos, de todo mundo, mas em modo especial dos santos. Você vai olhar para ele, e na hora que você olhar para ele, num instante, você vai ver a vida toda dele. E você vai ver, por exemplo, as coisas que ele fez de ruim antes de converter e o que ele virou. Você vai falar, que cara da hora. Você vai pegar um São Francisco e vai ver a zoeira que ele fazia, um Santo Agostinho, a zoeira que ele fazia, e aí na hora que veio a conversão, você vai ver o que ele virou, você vai falar, que da hora. Você vai ver a hora que São Francisco recebeu os estigmas, você vai ver a hora que ele chorou sozinho, a hora que ele rezou sozinho, a hora que ele, você vai falar assim, você é fera demais, São Francisco. Santa Rita, São João Paulo II, Mas é interessante que eles vão olhar para você e vão ver também, porque se você está no céu, você é santo. E vão ver também a sua caminhada, e vão ver tudo aquilo que você fez. E eles também vão falar, você também é fera. Você também é demais. Aquele seu filho, sua filha, seu parente, seu marido, sua esposa, vão olhar para você e vai ver o quanto que você abriu mão de certas coisas para rezar, por exemplo, pela conversão dele. Pensa numa mulher que sofre igual a Santa Mônica em relação ao marido, não ao filho, ao marido. O marido na bebida, naquele distrato, na bagunça, e a mulher lá firme rezando, pedindo a conversão dele. No momento da morte, ele pede para confessar. O padre vai lá, confessa ele e está salvo. No céu ele vai ver que ele só está salvo por causa da sua esposa, daquilo que a esposa fez. E aí o marido vai chegar e vai falar, obrigado, eu estou aqui só porque você não deixou de rezar por mim. Um filho, uma filha, por isso que você não pode existir, por isso que você não pode parar. E se essa pessoa se perder, ela vai se perder de modo livre, mas se ela se salvar, você vai ter muita influência, e ali ela vai reconhecer o que você fez. Ela vai ver que você acordou de madrugada para rezar, que você fez jejum, que você comungava na intenção dele. Ele vai ver aquela pessoa que te magoou, que te machucou, que passou a perna em você. Naquele dia ele vai ver que você foi na missa domingo e comungou por ele. Ele vai ter orgulho santo disso, e a pessoa vai vir e vai te agradecer, porque ela vai estar ali justamente por causa disso. E você também vai agradecer as pessoas que rezaram, que falaram. Você vai agradecer, por exemplo, os padres. Hoje é dia do padre, né? Sexta, mas no domingo. Os padres que passaram
passar na sua vida, você vai ver o benefício. O padre falava, sexta-feira, o dia do padre, as pessoas não têm noção o que é ter um padre na paróquia. O quanto que só a presença do padre já afasta as mazelas do inimigo num território paroquial. Só o fato do padre celebrar a missa e da sua oração pelo povo, quando a gente é ordenado, a gente faz uma promessa de rezar todo dia pelo povo a nós confiado. Lá no céu a gente vai saber disso, vai ter a noção exata disso. Você vai se alegrar também no céu por ver os anjos. Os anjos são um acontecimento à parte, como o padre falou. Cada pessoa tem um anjo da guarda que nunca se repetiu. Sua família tem um anjo, a paróquia tem um anjo, a cidade tem um anjo, o estado tem um anjo, o país tem um anjo. Existem anjos que nem têm função aqui. Existem anjos que só ficam adorando a Deus. Você vai ver aquela multidão de multidão. Você viu na primeira leitura, falou disso. Miríades de miríades. Miríades significa multidão, uma multidão de multidão. Milhões de milhões. E você vai ver o seu grande amigo, que é o seu anjo da guarda. O maior amigo que você tem é o seu anjo da guarda. O seu anjo da guarda, ele não só te protege fisicamente, mas ele protege você de ciladas do inimigo, e ele guia você para que você chegue no céu. E o seu anjo da guarda vai falar: deu trabalho, mas está aqui. E você vai olhar para ele e vai ver que muita coisa que você achava que era coincidência, que era acaso, que era sorte, que era você, no fundo era o anjo. Era ele te ajudando, e você vai falar: verdadeiramente você é meu amigo. Tudo isso são alegrias secundárias do céu. Só que dessas alegrias secundárias existe uma que supera todas as outras, ainda secundária, mas que supera todas as outras. As outras três juntas não dá essa que o padre vai falar agora, que é ver a Virgem Maria. Quando você vê a Virgem Maria, todas essas alegrias que o padre falou não vai dar o que vai ser ver ela, porque ela é a rainha dos anjos, ela é a rainha dos santos. Então você vai ver toda a beleza dela. Pensa só, se você vai ver o São Francisco de Assis e vai falar: meu, você é demais. Imagina você ver Nossa Senhora, então. Ela que tem todas as virtudes, ela que nunca cometeu um só pecado, as suas renúncias. Você vai ver tudo o que ela fez, não só no tempo de Jesus, mas na história da humanidade. Tudo aquilo que ela protegeu, todas as pessoas e protegeu, inclusive as pessoas que não aceitam ela como mãe. Porque você que é pai e mãe, veja, se o seu filho pega assim e fala assim: eu não quero mais você como mãe, você nem vai ligar, você vai continuar rezando, vai continuar fazendo as coisas para ele, ajudando ele, porque ele é seu filho. E mesmo que muita gente fala assim: eu não quero Maria como mãe, ela está lá ajudando ele. E essa pessoa, a hora que chegar lá, vai reconhecer e vai ver que ela só está lá, ela só chegou lá porque ela tinha uma mãe no céu pedindo para ela. E aí essa pessoa vai reconhecer a glória de Deus em Virgem Maria. Você vai ficar de canto e vai falar: eu falei para você, né? Eu falei, não quis acreditar em mim. Mas ela não vai querer nem saber que essa pessoa foi ingrata com ela, porque é um filho dela que está lá. Pensa assim: você que tem, sei lá, se você tivesse 10 filhos, você tem 10 filhos e foi para o céu. Aí foram morrendo os filhos, 9 foram para o céu. Tá bom? Ah, tá bom, 9 tá bom. Enquanto os 10 não chegar, enquanto os filhos dela não chegar, entende? Ela vai estar pedindo, ela vai estar rezando. E aí, de novo, se você for um filho amoroso, você vai ter esse orgulho santo. Não, eu já louvava ela lá embaixo. E esses que não louvaram ela vão reconhecer e vão falar: eu só estou aqui por causa da senhora. A beleza da Virgem Maria, a grandiosidade da Virgem Maria é também uma gaveta à parte no céu. Mas tudo isso é
secundário. Porque a grande alegria do céu não vai ser somente ver Deus, vai ser estar nele. Estar nele, lembra do sol? Você vai estar dentro dele, você vai receber elementos dele, de beleza, de grandiosidade, de sabedoria. Por exemplo, no céu, você vai ter a sabedoria de Deus. As pessoas falam assim: padre, quando eu chegar no céu, eu acho que eu vou pedir uma audiência com Jesus. Eu vou sentar no banquinho assim, ó, com o meu caderno, e vou arrancar assim, eu vou começar a fazer perguntas. Tem gente que vai no atendimento com o padre lá, arranca o caderno e começa: padre, eu quero perguntar umas coisas. Daí começa, um monte de pergunta. Tem gente que pensa que vai fazer assim com Jesus também. Não vai, gente. Na hora que você vê Deus, entrar no mistério de Deus, tudo vai ser iluminado aqui, ó. Você vai entender tudo. Você não vai precisar perguntar por que o senhor fez a pernilongo? Por que o senhor fez a galáxia? Por que eu passei por aquilo? Porque não, você vai entender tudo. Tudo assim. Jesus fala no Evangelho, na ceia: naquele dia vocês não vão me perguntar mais nada. Você vai receber de Deus o amor. Quando você chegar no céu, você não vai amar com esse amor chulé que você tem, que eu tenho. Esse amor é muito pouco. Você vai ganhar características de Deus. Então você vai amar a Deus como Ele se ama. E você vai se amar como Deus te ama. Vai mudar o foco, vai mudar o olhar de tudo. E Deus vai te dar então, se você vai viver esse amor, a felicidade eterna. Veja que a gente não tem noção. Pensa assim: um dia que você foi feliz na sua vida. Eu nunca fui feliz, você é um soberbo. Porque todo mundo tem momentos de altos e baixos. Todo mundo tem um momento que fala: esse dia eu estava radiante, esse dia eu estava. Pensa nesse dia. No céu vai ser isso vezes o infinito para sempre. Essa felicidade sua vezes infinito para sempre. Cada instante no céu será novo. Cada instante no céu você vai aproveitar o amor de Deus infinitamente, de modo diferente. Nunca vai ter repetição no céu, porque Deus é infinito. A cada instante é um amor infinito e diferente no seu coração. Não é jardim que fica sem fazer nada. E é por isso que, diante daquilo que você vai estar sentindo, diante daquilo que você vai estar vendo, você só dobra o joelho e adora, e canta, e louva a Deus, e infinitamente assim. Pensa assim, que o dia que você nasceu, Deus colocou a ponta de uma corda, aquele dia que você nasceu, e aí Ele esticou a corda até o infinito. Faz a proporção dessa corda até o infinito, se você viver 100 anos aqui na Terra. O que dá dessa corda? Não é? Uma coisinha de nada. E olha o que tem para a gente ser feliz. Essa festa de hoje eu vou falar para você assim, ó: aguenta, não fica parado no caminho, não fica desanimado, não fica, porque aquilo que está preparado para você, você não consegue nem imaginar o que vai ser. Padre, mas não pode ser fábula? Olha o que São Pedro fala. Não pode ser fábula, porque São Pedro fala assim: eu vi. Ninguém contou para mim, eu vi o que vai ser. Aqui, lógico, não dá para mim falar, senão vai longe, mas veja, como é que aparece Moisés e Elias aqui nesse texto vivos?
Eles não estão mortos, não é a alma dele que aparece. Eles estão vivos, gente. E Jesus, de alguma forma, está pregando para eles. Você pega no Evangelho de Lucas, fala que Jesus estava falando do que ia acontecer com ele, para Moisés e Elias. Jesus estava falando para Moisés e Elias que ele ia morrer e ressuscitar. Ele estava pregando para eles. Por quê? Porque depois, no sentido bíblico aqui, eles vão aparecer no Apocalipse. Não tem para te explicar. De onde que vem tudo isso? Da grandeza de Deus. Aquilo que eles viram então na Montanha Santa foi um trailer do que de fato vai ser. Padre, mas eles tiveram isso, mas eu não tive. Você tem também. É que você não quer enxergar além da forma. Lembra a metamorfose? Você tem também isso. Um negócio que se chama missa. Na missa, ele fala conosco. Olha o que a nuvem falou, o que o Pai falou pela nuvem. Esse é meu filho amado, escutai-o. Ó, hoje é dia do Padre. Escutai-o, esse é meu filho amado, escutai-o. A carta dos Hebreus vai falar que um padre é alguém tirado do meio do povo para oferecer sacrifício pelos seus pecados e pelos pecados do povo. Deus escolheu um padre para que vocês escutem ele. O padre é como se fosse uma nuvem, essa nuvem. Escutai-o. Na palavra. Onde que a gente escuta a palavra? Na missa. Mas mais ainda, aonde que a gente pode ver Jesus transfigurado? Na Eucaristia. Lembra que o padre falou que quando Jesus estava na vida pública, ele é o que ele é, homem e Deus, a divindade estava ali, mas a divindade estava escondida. Na hóstia, além da divindade, também a humanidade dele está escondida. Você não vê o cabelo de Jesus, você não vê o olho de Jesus, você não vê a glória de Jesus. Mas é Jesus? É. Então está tudo lá. E é por isso que na missa é a montanha da minha vida. É a montanha em que eu faço a experiência de Jesus vivo, ressuscitado, glorioso. E cada vez que o padre levantar a hóstia, é esse Jesus transfigurado que está diante da gente. E você tem que pedir: Senhor, faz que eu enxergue além da forma. Porque a forma que você está vendo é uma forminha redonda, é branca, tem gosto de pão. Mas você precisa enxergar como os apóstolos, além da forma. Senão você vem na missa aqui, ó, e mata a missa, e mata essa presença de Deus. E no fundo, gente, você mesmo está perdendo tempo. Você está se enganando, porque se você não viver a missa, no dia do juízo vai aparecer lá no telão aquela missa lá que você estava dormindo, que você estava distraído, que você não via a hora de acabar, e você vai ver que não valeu nada. Então você está perdendo tempo. Agora, se você quer de fato passar pela experiência da glória de Deus e ir para o céu, você precisa viver a missa como um tabor, como um lugar onde você enxerga a glória de Deus. Porque veja, essa glória de Deus, pensa só, essa glória de Jesus na mão do Padre, na hóstia, a hora que ele levanta, ela é capaz de dar tudo o que você quer. Pensa, por exemplo, de modo simbólico ou infantil até, quando o Padre levanta a hóstia, saindo raios de amor e chegando até você. Fala para mim, o que você precisa, Ele pode te dar. Mas a gente não quer enxergar dentro da forma. A gente está simplesmente ali, aguentando aquilo. E aí não enxerga nada. E aqui, gente, não é enxergar com os olhos, não é ver coisa, mas é enxergar de fato com a alma. E perceber que é Ele que está ali, vivo, ressuscitado, transfigurado.
lá na obra que o padre tem com os moradores de rua, na capela, tem uma viga bem onde está o altar, e na parte de dentro, de forma que só o padre enxergue, eu mandei escrever aquilo que o cego fala quando Jesus chega para ele e fala assim, Jesus chega para o cego e fala assim: o que você quer? E o cego responde: Senhor, que eu veja. Você tem que pedir isso em cada missa que você participa. Senhor, que eu veja. Porque se você vê, de novo, não é com os olhos, se você vê com os olhos da fé a glória de Deus, você tem tudo. Você muda, as coisas mudam. É por isso que, na medida que você vai entrando nesse mistério e vai compreendendo, você começa a amar isso. E aí aquele seu parente que não vem na missa, que não está nem aí, ele não vai entender. Por isso que ele fica falando: vai na missa de novo, vai na missa de novo, vai na missa. É lógico, é o lugar onde eu vou ver a glória de Deus. Eu não vou ver a glória de Deus no videogame, eu não vou ver a glória de Deus no futebol, eu não vou ver a glória de Deus no dinheiro. Eu vou ver a glória de Deus aonde? Na missa, no lugar onde ele aparece. Começa a ter amor, que o padre fala: se eu pudesse, eu morava na missa, porque eu sei do Tabor que está aqui. Pode parecer bom, mas também é uma tentação isso, porque você viu que Pedro também queria ficar lá, mas Jesus falou: não chegou ainda a hora de vocês virem toda a minha glória. Tem muita gente que precisa saber disso. Então a gente precisa descer a montanha e ir evangelizar. O padre falava sexta, né? Que um padre deve ser o quê? Alguém que tem o pé no chão e o coração no céu. Significa que você então tem que vir, participar da missa, se alimentar da glória de Deus e descer a montanha e ir ao encontro das pessoas, porque a missão não acabou e que tem muita gente ainda que não sabe disso, que não reconhece isso. Quando termina a missa, a tradução está fraca, né? A tradução, você vê que em dezembro a gente vai começar a usar um novo missal. Foi traduzido novamente e foi consertado algumas coisas da tradução. Quando termina a missa hoje, o padre fala assim: ide em paz, o Senhor vos acompanhe. A tradução pode dar a impressão assim: vai em paz porque você já cumpriu o preceito, já está de boa com Deus. Mas não é isso que está no original. No original está assim: ite missa est. Ide, a missa continua. Ide, a missão começa. Você sobe o Tabor, faz a experiência do ressuscitado e desce com o coração pegando fogo. Lembra do ferro que o padre falou? Para que as pessoas olhem para você e vejam algo diferente aqui dentro. Por que muitas vezes a gente que é da igreja dá conta testemunho da própria missa? Porque a gente não fez experiência do Tabor, a gente não fez experiência do ressuscitado. Chega em casa e já começa a brigar. A pessoa que não veio não justifica, é uma frase do diabo quando ela fala isso, mas ela joga na nossa cara, porque o demônio joga na nossa cara as coisas. Nem parece que estava na missa, porque não encontrou aqui pegando fogo. Você pega a imagem, por exemplo, de São Tomás de Aquino, de Santo Inácio. No peito deles tem um sol, que é uma hóstia, mostrando o quanto que eles amavam a Eucaristia. Se eu venho na missa de fato e vejo a glória de Deus e, além disso, comungo da glória de Deus, pensa só como que as pessoas tinham que nos encontrar na rua, como que as pessoas tinham que nos encontrar em casa. Mas não é assim que elas nos encontram. Por muitas vezes ela encontra um defunto ambulante, desanimado, reclamando, questionando, brigando e não sei o que. Será que essa pessoa que participou da missa viu a glória de Deus? Viu? Não viu. Como que as nossas comunidades tratam da missa, da liturgia?
Será que, se eu sei que é isso, gente, se eu sei que é o lugar da manifestação da glória de Deus, como que a gente deve tratar os objetos litúrgicos? Como que a gente deve tratar o espaço sagrado? Como a gente tem que cuidar mais do que a nossa casa, mais do que a nossa casa. Mas não é assim. Com dor no coração, na nossa paróquia, o padre já encontrou âmbula vazia guardada no sacrário.